Quão tóxica pode ser uma emoção? Eu pergunto à senhora, irmã Sônia, como gerenciar o sentimento de luto? Quão importante é a figura do confidente? Pastor é aquele que pastoreia. O que faz um pastor? Cuida. Você vai se olhar bem nos seus próprios olhos e você vai se fazer essa pergunta: quem sou eu? Faça esse teste comigo. Todos os dias de manhã. Lembre-se de agradecer pela bondade de Deus de te entregar o Espírito Santo. Pergunte a Ele o que Ele quer que você faça. E relacionamento profundo com Deus não tem nada a ver com você ser fiel no culto de domingo. Não tem nada a ver com você ser dizimista. Não tem nada a ver você se vestir com um padrão da sua igreja. Graça e paz no Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa De Cristão para Cristão. E hoje com o tema que todos nós, em maior ou menor grau, em maior ou menor intensidade, em algum momento da vida, temos que lidar com isso. Como gerenciar emoções tóxicas? Não somos só razão. O ser humano não é dissociado de suas emoções. Um ser humano que for dissociado de suas emoções é um ser humano petrificado. Sendo isto verdade, é imperativo que nós saibamos como gerenciar nossas emoções. Um ser humano que não sabe gerenciar suas emoções, fatalmente será sucumbido por elas e se tornará um ser humano tóxico. É sobre isso que vamos conversar hoje. E a convidada para nos ensinar, nos ajudar a pensar sobre esse assunto, é alguém não menos especial. Foi missionária na Espanha por mais de 20 anos. É teóloga, é especialista em aconselhamento, é coordenadora dos cursos da Escola de Missões das Assembleias de Deus, é uma potência potencializada, a irmã Sônia Brito. Seja muito bem-vinda, irmã Sônia, ao programa De Cristão para Cristão. A paz do Senhor. Obrigado pela oportunidade, obrigado por nos ceder aqui esse espaço e contar com a gente. É um privilégio e um prazer poder estar aqui, pastor. Irmã Sônia, quão tóxica pode ser uma emoção? Olha, a emoção, ela controla todos os aspectos da nossa vida. E ela pode chegar a sufocar realmente o nosso maior propósito de vida e fazer com que realmente a nossa vida seja um desafio a trilhar. Então, o nível de toxicidade que podemos ter na nossa vida, em questão às nossas emoções, é que ela pode ser o controle de tudo aquilo que a gente pensa ou de tudo aquilo que a gente faz. Nem toda emoção é tóxica. Quando é que as emoções passam a ser tóxicas? Exatamente. Nem todas as emoções são tóxicas. E é muito interessante isso, porque nós entendemos, então, que sentir faz parte de nós, como o Senhor mesmo colocou em sua introdução. Que bom é quando nós conseguimos entender sobre isso e viver essa questão de que nós podemos sentir. E a Bíblia vai falar muito sobre emoção. É muito interessante quando a gente, como cristão, busca referências e o reflexo de nossas emoções na palavra. Todas as nossas questões emocionais e psicossociais, elas vão ter reflexo na palavra. E ela vai nos ensinar a realmente a lidar com tudo isso, porque Deus, nosso Criador, ele é totalmente consciente da nossa própria vulnerabilidade e sabe que nós podemos viver sem o controle das nossas emoções ao ponto de sofrer consequências terríveis para ela. Então, nem toda emoção é tóxica. E quando as emoções passam a ser tóxicas? Elas passam a ser tóxicas quando realmente nós damos vazão a ela. Ou seja, de maneira prática, as emoções, elas estão intrínsecas em nós e em nossa mente. Se nós dermos o espaço maior do devido a essas emoções prejudiciais a nós, elas vão tomar conta do nosso ser e de nossa mente a tal ponto que não nos deixará avançar. Então, quando essa emoção passa a ser tóxica, quando ela dominou a nós mesmos e a nossa mente, e não somos nós que dominamos
as nossas emoções. E olha só que passagem interessante a Bíblia vai nos deixar para entender esse equilíbrio emocional, ou seja, para que eu não viva dentro dessa, pautado por esse desequilíbrio emocional. Como que eu vou trazer o equilíbrio da minha mente para não viver na toxicidade do que pode ser as questões emocionais? Filipenses, ele vai nos ensinar a caminhar nas nossas emoções. E ele vai ensinar a gente a caminhar, ensinando a gente a controlar os nossos pensamentos. E é muito interessante essa passagem, porque eu costumo dizer que em Filipenses 4, o primeiro princípio das questões emocionais de um terapeuta ou de um psicólogo cristão está pautado aqui. Primeira coisa que nós precisamos ensinar as pessoas é entender realmente a viver sobre isso. E olha só que legal, Filipenses 4, ele vai falar a partir do versículo 4, ele fala assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ações de graças. E a graça de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes, recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Olha só, nessa passagem, a primeira coisa que se reflete aqui é sobre a alegria, né? Quando está sendo escrito aqui, ele diz assim, regozijai-vos. Ou seja, o que é o gozo? O gozo é você realmente viver alegre, satisfeito com aquilo que acontece na sua vida, mas ele não se limita a simplesmente a uma alegria, e sim entendendo que nós precisamos viver renovo de gozo, regozijai-vos, ou seja, alegre sobre a alegria, renovar a sua alegria. Mas isso não é uma alegria espontânea, superficial, tá rindo todo o tempo, não é essa emoção que está sendo refletida aqui. Aqui vai falar sobre nós não estarmos inquietos por coisa alguma. Como que você vai estar alegre, feliz e feliz sobre a felicidade sem viver a inquietação de coisa alguma? Hoje, nos dias que nós estamos vivendo, no século XXI, em pleno ano de 2021, em plena existência de uma pandemia, jamais pensada em nossa mente. Aí você lê esse versículo e diz assim, eu tenho que ficar mais feliz do que feliz e não estar inquietos por nenhuma coisa. Como que eu vou viver isso? Aqui está sendo colocado o princípio do nosso controle emocional. E aí ele vai dizer assim, as suas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Então, como que eu vou viver todas as questões emocionais que nós vamos falar hoje? Tendo o princípio pautado por essa palavra, viver na alegria, sendo que a minha inquietação, ela só pode ser colocada em primeiro lugar diante de Deus. E nós vamos falar um pouquinho mais à frente sobre isso. E como que você vai viver isso diante de Deus? Pela oração, súplicas e ações de graças. 3 princípios para a nossa saúde emocional. Orar, viver a súplica, ou seja, oração é uma coisa que você vai fazer constantemente. A Bíblia vai nos ensinar a orar a tempo e fora de tempo. Nós vamos aprender a oração que ensinamos para os nossos filhos no andar, no caminhar, no comer, no vestir, no falar, e a nossa constância oração. Oração aqui, essa primeira oração é comunhão. Então, nós precisamos ter a comunhão. E súplicas, o que é a súplica? É quando você se esvazia de você mesmo, entendendo que você não tem o controle da situação, e então você suplica alguém que seja o interventor da sua vida. Então, os 3 princípios: comunhão, esvaziar-se de si mesmo, entregando ao Deus superior a você, que esteja no controle da sua situação. E o terceiro princípio, com ações de graças, ou seja, gratidão. Gente, não tem como você não combater sentimentos tóxicos se você não aprender a ter gratidão em todo o tempo. Então, os 3 princípios aqui importantes: súplicas, ação de graças, oração, súplicas e ações de graças. E a paz de Deus vai exceder sobre todo entendimento e toda situação. E aí aqui ele vai dar um princípio. Mas, Sônia, como que eu vou poder viver isso no meu dia a dia se eu já estou vivendo uma crise de ansiedade?
Como que eu vou fazer com que isso seja real na minha vida se eu estou vivendo alguns sentimentos que lutam com o meu próprio caráter? Aqui também, nessa mesma passagem, ele vai nos explicar, quando ele diz assim, olha, para você vencer todas as dificuldades e para você ter o controle mental das suas próprias emoções, eu vou te dar um conselho. E aí ele vai dizer assim, ó, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é alguma virtude, e se algum louvor, nisso pensai. Então, a sua mente, ela precisa estar pensando nisso. Nós precisamos colocar em nossa mente os pensamentos que falam sobre honestidade, sobre a justiça, e não fazendo juízo, e nem trazendo consequências à nossa mente que realmente traga toxicidade a esses pensamentos. Então, aqui ficou os princípios. Oração, súplicas, ação de graça, e aí a explicação de quais pensamentos eu tenho que trazer sobre a minha mente para vencer essas emoções que podem ser tóxicas. Perfeito, perfeito. Alguém já disse que nós temos controle sobre nossas ações, mas nossas emoções são indomáveis. A senhora concorda com isso? As nossas ações são indomáveis. Através da mesma palavra que eu li, posso dizer que não, porque a Bíblia vai nos ensinar a ter o controle sobre isso, né? Então, nós falamos que temos o controle de nossas ações e não das nossas emoções. Como seria isso? Seria como se Deus tivesse esse controle e não fosse do controle do homem. E, na verdade, o que Deus nos deu é a total liberdade de decisão e escolha. Por isso existe aqui o livre-arbítrio. Então, é bom nós entendermos que não depende só de Deus. Então, o que significa isso na prática? Nós não podemos orar a Deus pedindo que Ele nos tire sentimentos, se você não está disposto a trabalhar na pureza dos sentimentos. Você não pode orar a Deus pedindo que tire tristeza de seu coração se você não fez um autoconhecimento e uma autoavaliação de por que você está triste. O próprio salmista vai dizer assim, por que está triste a minha alma? Ele busca entender os seus próprios sentimentos e então recorre a Deus para que seja Deus o salvador de suas próprias emoções. E isso é muito importante a gente entender. Olha só, a palavra de Deus vai nos dar base bíblica para entender isso. Provérbios 15, do versículo 1 ao 2, ele vai falar assim, a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Se Provérbios não estivesse falando sobre isso, talvez a gente poderia até pensar sobre não ter o controle, mas Provérbio vai nos dar a base para entender a necessidade de que a gente tome o controle, até mesmo de nossa língua, de nossa fala e também de nossa mente. Lá, Provérbios 16:32, ele também vai falar sobre isso. Melhor é um homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Ou seja, se está Provérbios dizendo mais vale conquistar o seu espírito, aqui, quando está sendo feita referência ao espírito, está se fazendo referência às emoções. Não é o espírito como corpo, alma e espírito. Esse espírito que está sendo feita referência é da sua emoção, do mais interior que você pode ter dentro. Por isso que ele diz assim, é melhor o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar as suas emoções, no caso, do que conquistar uma cidade. Não adianta nada você conquistar impérios e não controlar a si mesmo. Muito bom. Vamos falar de uma emoção específica, rancor. Quais são os efeitos a médio e longo prazo de guardar rancor, ressentimento no coração? Como gerenciar o rancor? O rancor, como algumas outras emoções, qualquer emoção traz consequência em nosso corpo, tanto as negativas como as positivas. Qualquer emoção vai trazer consequência ao nosso corpo. E o rancor, ele tem um agravante porque ele ataca diretamente o sistema cardíaco. Então, o rancor é o causador de muitos fatores que levam ao infarto e, inclusive, derrame cerebral. Então, sentimentos têm a ver com doença, sim. E rancor está totalmente relacionado à questão cardíaca e de infarto cerebral. Olha só que interessante, né? Sônia, falando de uma outra emoção, raiva, por exemplo.
Existem pessoas que são muito impulsivas e na hora da raiva agem sem pensar, agem precipitadamente ou falam, depois até se arrependem, mas na hora ali falam. Outras não agem nem falam, mas se corrói por dentro. Como gerenciar raiva? A raiva, ela tem uma questão diferente do rancor, porque ela tem a questão do autocontrole. Rancor é um sentimento que você vai interiorizar. Você vai sofrer para dentro. Não sei se existe, essa é uma expressão correta em português. Agora, a raiva, ela exterioriza. Então, você externiza, né? Você leva para fora o sentimento de raiva. E como gerenciar a raiva? Em primeiro lugar, é ter o princípio do autocontrole. Mas quando a gente fala de autocontrole nas emoções, é interessante porque às vezes não tem muito sentido na prática. Porque quando a pessoa está sentindo raiva, rancor, tristeza, angústia, você diz para ela assim: tenha autocontrole, domine seus sentimentos, mude as suas circunstâncias. Isso não é prático, porque aquele momento em que ele tem aquele sentimento, ele não sabe mudar a rota e mudar o caminho do sentimento. Então, quando nós estamos falando de raiva, nós cometemos esse erro, né? De querer dar a entender de que a pessoa, naquele momento que está sentindo tendo aquele sentimento, ele deve simplesmente mudar a sua ação. Isso seria uma questão de aparência. Ele não está sendo interiorizado, não está sendo curado de dentro para fora. Então, o primeiro princípio que a gente deve entender para gerenciar a raiva é você investir em autoconhecimento. Nós, muitas vezes, não paramos para fazer análises que o salmista e Provérbios nos ensina. Quem sou? Como eu me sinto? Por que eu estou sentindo isso? O que eu tenho vivido? Autoconhecimento emocional é uma coisa que muitos de nós passamos desapercebidos na vida. Achamos que só sentimos e devemos nos repor aos sentimentos, a fim de conta, estamos vivendo e devo lutar com os sentimentos que eu tenho neste momento e lutar sem parar para refletir sobre eles. E a Bíblia vai nos ensinar muito sobre sentimentos. Então, como você vai gerenciar a raiva? Em primeiro lugar, fazendo o autoconhecimento. Quem é você? Você já fez essa pergunta? Olha, se você não fez, no programa de hoje, eu quero te motivar a você fazer esse exercício. Depois que nós terminarmos o programa, claro, você vai se olhar no espelho. Você vai se olhar bem nos seus próprios olhos. E você vai se fazer essa pergunta: quem sou eu? E não quero que você responda com aquilo que as pessoas veem. O pai de família, o pastor, o líder do louvor, o líder dos jovens, a mãe, a cuidadora dos filhos, a esposa. Não. Não aquilo que as pessoas estão olhando externamente. Olhe ali no espelho, no profundo dos seus olhos, e diga se você consegue ser capaz de dizer quem é você. Olha, talvez naquela época de Davi, eu não sei que tamanha nitidez teria um espelho para se olhar. Ele existia, mas eu não sei se era tão nítido como o que nós temos hoje. Claro que possivelmente não seja com a mesma nitidez. Mas ele fazia muito esse autoanálise, de entender aonde estava o seu coração, a sua mente, dar controle a Deus de todas as coisas. E para que você possa gerenciar as suas emoções, você precisa desse autoconhecimento. Então, aqui, nesse ponto, como gerenciar a sua raiva, o meu desafio é: se conheça primeiro, para que você entenda, então, os seus sentimentos. Resposta maravilhosa. Excelente. Esta resposta tem que ser replicada, não é? Muito bom. Luto. Luto é uma emoção, é um sentimento que capaz o suficiente para nos prostrar. Às vezes a gente tem a impressão que aquela dor não vai passar nunca. Temos, inclusive, a impressão que parte de nós morreu, junto com um ente querido, com um amigo e etc. Provavelmente alguém que esteja nos ouvindo nesse momento esteja com essa forte emoção. Eu pergunto à senhora, irmã Sônia, como gerenciar o sentimento de luto?
Pastor, o luto é um dos desafios da nossa jornada de vida. E é bem verdade que nós temos esse sentimento de ser dilacerado com a perca de alguém. Nós não fomos feitos para viver a morte, ela é uma consequência. Então, ela é dolorosa, faz parte da consequência das nossas próprias decisões, né? Mas eu acredito, pastor, que um princípio muito importante, e também deixado de lado, que envolve as emoções, nós não damos tanta atenção a esse cuidado, mas o primeiro princípio para gerenciar o luto é que nós precisamos, desde um princípio da nossa infância, tratar esse assunto como algo mais próximo da nossa vida, mais próximo da nossa rotina. Nós não aceitamos falar de morte. As famílias não se reúnem para falar sobre isso. A mamãe não ensina a criança, sobre a possível perca de um vovô. E nós não crescemos aprendendo a dialogar sobre esse assunto. E se existe uma coisa que ela é certa ao nascer, como o senhor disse, hoje eu tenho um filho de 21 anos, completando hoje 21 anos, e nos remete à memória o momento do parto, de receber o bebê em braço, aquele momento do nascimento, do conhecer o bebê que geramos, a única certeza que eu tenho naquele momento de um parto é de que a morte chegará. Então não existe nada mais certo na vida que não seja a morte. E nós precisaríamos nos dar essa liberdade ou direito de conhecer um pouco esse princípio para que ela fosse não menos dolorosa. Longe disso estaria nós aceitarmos a morte, mas sim gerenciar o luto, que é disso que nós estamos falando. Como nós vamos gerenciar o luto se eu não conheço esse princípio? E conheço pessoas que na sua infância perderam a sua mãe, e ao longo de sua vida nunca fez as pazes com o luto. O luto está tão enterrado dentro da pessoa que ela já se sente traindo a si mesma se ela reconhecer que já deixou o luto. E eu estou falando de casos de mulheres que levam o luto há 40, 50 anos, arrastando aquele peso e levando o luto sem poder se soltar dele, porque sim, em alguns momentos nós sentimos que parte de nós morreu. Então, para isso, para gerenciar, nós precisamos falar disso. E o luto, ele passa por várias fases. Então, existe a fase da negação e do isolamento. E eu quero fazer referência a isso porque você que está vivendo essa dor, você precisa respeitar essas etapas. As pessoas que estão à volta de um ser querido que está vivendo luto, precisam respeitar o luto do outro. Nós não podemos acelerar os processos. Então, não exija de alguém que esteja vivendo luto passar pelas etapas do luto sem viver todas elas. Então, que importante é o conhecimento dessas etapas. Então, a primeira etapa do luto é a negação e o isolamento. Ele quer ficar só, ele não acredita que Deus fez isso com ele, por que ele está vivendo aquilo, a não aceitação da dor, a pessoa a quem você perdeu não merecia viver isso, enfim. O segundo princípio é a raiva. Você tem raiva da vida, das consequências, de por que isso, e traz aquele sentimento de raiva que você, no autoconhecimento, vai ser capaz de controlar. Logo, existe a etapa da barganha. Você quer fazer uma troca com Deus, sabe? E você tenta negociar com o ser superior, uma barganha barata que só vai te desgastar e não te leva a lugar nenhum, mas ela faz parte dos principais fases do luto. Então, quando você encontrar alguém assim, ressentido, fazendo trocas com Deus, entenda, faz parte do processo do luto. Então, você precisa respeitar isso também. Logo vem o processo de uma depressão. Quantas pessoas estão passando por processo de depressão no luto? E, meu irmão, nós cristãos enfraquecemos mentalmente.
E a depressão é consequência de uma fraqueza emocional, psicossocial de nosso comportamento. Ela precisa ser respeitada. E também como precisa ser tratado. Então, você que está vivendo luto e detecta princípios de depressão, que você percebe que já não é uma tristeza simplesmente momentânea do sofrimento que você está vivendo, recorra à ajuda. Os profissionais que trabalham com isso, psicólogos e psiquiatras, estão para te ajudar. São dados por Deus, qualquer profissão. E a saúde mental, ela deve ser tão reconhecida como a saúde de uma diabetes, uma saúde cardíaca. Então, você dar a oportunidade de estar mentalmente saudável é muito importante. Então, uma fase do luto vai ser a depressão. E sim, existe cura para a depressão. E sim, você como cristão pode aceitar a depressão e decidir tratar, porque ela é curável, ela é tratável. Deus pode me curar, irmã Sônia. Sim, é verdade. Deus pode te curar neste momento em que nós estamos aqui. Ele é Deus poderoso para fazer. Mas ele pode usar um médico para te trazer cura. Ele também colocou a medicina a seu alcance para você ser curado, assim como você faria com uma pressão alta. Não despreze a cura pela medicina para a sua depressão. E o quinto ponto importante é a aceitação. O luto passa por esse processo e você precisa, depois da depressão, passar pela aceitação. Então, nós estamos falando como gerenciar. Depois que você entendeu esses princípios, como você vai superar o luto? E eu vou dar só algumas dicas para você que está vivendo sobre isso. Tome o tempo necessário para você viver todas as etapas. Não corra. Você tem o direito de viver todas as etapas. A morte foi algo colocado no ser humano e Deus sabia que nós íamos precisar de ajuda nesse caminho. Por isso que ele deixou o Espírito Santo e o controle das nossas próprias emoções. Tome o seu tempo e aprenda a aceitar a dor e as perdas. É importante isso. Reconhecer que os entes queridos, pessoas que amamos, nós perdemos ou nos desprendemos dela. Essa aceitação vai ser muito importante. Expresse o que você está sentindo. Não fique com medo do que vão pensar de você. Quando algum familiar ou pessoa que te ama perguntar assim, como você está hoje? Seja valente para dizer o que você está sentindo. A sua esposa, o seu esposo, filhos, ou mãe, ou um pastor, ou um amigo. Busque alguém em quem você pode dizer assim, olha, hoje eu estou muito mal, hoje eu não estou me sentindo bem. Expressar sentimento é algo que traz cura à nossa alma. E a Bíblia vai falar sobre isso, sobre buscar o amigo, sobre abrir emoções, abrir sentimentos. E se for necessário, buscando ajuda com psicólogos e psiquiatras, participando de grupos de apoio, que você vai encontrar várias pessoas que também estão vivendo esse processo e podem assimilar melhor. E outra coisa muito principal, se rodeie de pessoas amigas e amadas. Tenham à sua volta pessoas amigas e amadas por você. Muito bom. Eu lembro quando meu pai faleceu, uma pessoa muito querida chegou para mim e disse, Dantas, hoje a dor é dilacerante e a saudade insuportável. Você pode até achar que essa dor não vai passar. Com o tempo, a dor vai diminuir. A saudade não tem prazo de validade. A saudade não passa. Mas a dor vai diminuir. E ela disse essa palavra para mim. E é verdade. Com o tempo, a dor, por mais que naquele momento parecia que não ia passar nunca, mas com o tempo a dor, ela diminui. Em algum momento, datas específicas, locais específicos, a gente lembra e a dor dá aquele pico, mas a tendência é a dor diminuir com o tempo, mas a saudade permanece. Excelente resposta, irmã Sônia. Como gerenciar emoções que, por natureza, são negativas, mas, todavia, involuntárias? Como gerenciar tais emoções? Pastor, é interessante isso porque aqui a gente vai ter que voltar um pouquinho em alguns assuntos que nós já falamos, e é a questão do autoconhecimento.
O autoconhecimento, ele vai te colocar no equilíbrio de quem você é, entendendo realmente as suas emoções. Então, você precisa saber se você é uma pessoa melancólica, se você, enfim, o seu tipo de caráter, como você gestiona as suas emoções, como você gestiona a vida. Que perspectiva você tem ao além da vida? Então, quando você vai gerenciar emoções negativas, é muito importante o autoconhecimento. Por quê? Porque no autoconhecimento você vai conseguir colocar o freio e o equilíbrio de quem você é. Ou seja, você mesmo vai perceber quando você estiver numa conversa que aquilo não vai te fazer bem ou que você vai ter uma resposta que não convém. Tendo o autoconhecimento, você sabe onde você tem que parar. Não vai dar para mim isso aqui, é melhor a gente deixar aqui meu assunto, meu comentário. Sabe aquelas pessoas que em uma conversa simples acabam indo para assuntos em que se ela não sair ganhando daquela conversa, ela não para? E começa a ser um assunto chato e aquela pessoa acaba sendo incomodante no meio da rodinha? É falta de autoconhecimento. A pessoa precisava entender o lugar dela e saber que ela não precisa convencer ninguém, as pessoas podem pensar diferente. Você pode estar sentado a uma roda e ter pessoas que não pensam igual a você e está tudo bem. Aliás, as pessoas não precisam pensar do mesmo jeito que eu penso em nenhum assunto e está tudo bem. Se me pedirem a minha opinião, eu posso até dizer como eu penso, mas jamais com a intenção que as pessoas à minha volta pensem como eu. Então, quando você conquista amizades verdadeiras e a longo prazo, normalmente ela tem que estar suscetível a ter pessoas ao seu lado que não seja realmente igual a você. Ou um casamento, que é o mais desafiador, eu costumo dizer que um casamento nos dá um bom exemplo sobre isso, porque normalmente nós casamos, vou dar o exemplo meu, Sônia, normalmente quando a gente casa, a gente quer casar com um parceiro de outro sexo, mas que fosse o reflexo de mim mesma, ou seja, meu marido homem sendo eu, porque se ele pensar como eu penso, vai dar muito certo. Eu não quero alguém que pense tão diferente como eu. E o casamento é o maior exemplo disso, que você ama uma pessoa que realmente é capaz de pensar totalmente diferente de você e conviver com ela o resto da vida, né? Então, o casamento vai nos ensinar como você realmente vai gerenciar emoções negativas. E eu costumo usar o casamento como exemplo, porque eu uso o exemplo do seguinte: eu amo meu esposo, eu tenho certeza que meu esposo me ama, eu vivo num relacionamento saudável de 23 anos de casado. Mas quando a gente estava nesse processo de se conhecer, eu costumo dizer que eu nunca tive a oportunidade de chorar sabendo que era a causa de alguém fazendo eu chorar, como foi o meu marido. Gente, eu nunca chorei tanto na minha vida por causa de alguém como era o meu marido. Não é possível, não é normal uma coisa assim. Ele deve fazer para me irritar. Ele tem prazer em me ver ter sentimentos negativos. E isso, com o tempo, me fez amadurecer sobre isso. Uma pessoa que me ama me faria sofrer? Jamais. Mas é que eu estava refletindo no meu marido ações que eu gostaria de ter. Então eu dizia assim, mas se fosse eu, não teria falado, se fosse eu, não teria feito, se fosse eu, não teria ido, se fosse eu, não teria dito sim. Mas o segredo é que não é você, não se trata de você. É outra pessoa que te ama, que quer viver a vida inteira com você, mas não está vivendo dentro da sua cabeça. Então, quando a gente aprende sobre isso, o princípio do autoconhecimento faz você ter uma vida mais leve, porque você não está olhando para as pessoas, esperando delas uma atitude que você acha que elas deveriam de ter. Então, como você vai lidar com o sentimento negativo é muito importante, porque você vai se blindar deles. Uma irmã foi fazer um acampamento com mulheres. E desse acampamento, dividiam quartos. As mulheres estavam dormindo, várias mulheres em vários quartos juntos. E essa mulher, ela não sabia que ela roncava muito. E aí, ela sempre achava que quem roncava era o marido. Brigou a vida inteira com o marido, porque o marido ronca. Mas naquele acampamento de mulheres, as mulheres do quarto descobriu que ela roncava, né? E através dessas mulheres, ela descobriu que roncava. Mas ela descobriu de um jeito muito constrangedor. Ela acordou de manhã e uma das mulheres que fazia parte do quarto dela
acordou na sala do refeitório do acampamento. E aquilo mexeu com ela, porque ela estava de um jeito, não tinha as acomodações que ela teria lá no quarto. E ela perguntou, mas por que você saiu do quarto e veio dormir aqui na sala, no chão, sem nem o colchão? Você está com o cobertor no chão da sala? E a mulher disse para ela, é porque você ronca demais. E eu não conseguia dormir. Preferi dormir no chão da sala do que dormir com você dentro daquele quarto. Você ronca demais. E ela falou assim que aquilo mexeu muito com ela. Ela falou, irmã, eu realmente saí daquele acampamento entristecida. Aquela mulher não precisava ter feito aquilo. Se ela tivesse me procurado, na madrugada mesmo, ela tivesse me acordado dizendo, querida, você ronca demais, eu teria saído do quarto, porque eu não estava com a disposição de causar constrangimento. E aquilo me feriu muito, porque se fosse eu, não teria feito isso. Eu falei, então, irmã, acontece que ela não é você. E a atitude dela não tem que ser você. O que você deveria de ter feito é simplesmente ter levado na boa. Poxa vida, e eu achando que meu esposo que roncava a noite inteira, irmã, você acabou de descobrir uma coisa que eu não sabia. Vamos fazer uma troca? Eu pego o meu colchão e venho para cá? Se você está dizendo que você teria trocado de lugar, por que não fez isso naquele momento? Então, as emoções negativas e como nós devemos evitar é nos conhecendo e vivendo uma vida intencional. Gente, o relacionamento aqui não é sobre nós. A gente está falando muito sobre emoções, que é muito importante porque traz o autoconhecimento e o amadurecimento. Mas nossa vida não é sobre nós. O relacionamento mais importante que nós precisamos viver é espiritual. Não tem como viver simplesmente uma estrutura externa. Não é você, não é corpo, não é sua mente. Não tem como você viver o externo, se você não viver realmente um relacionamento profundo com Deus. E relacionamento profundo com Deus não tem nada a ver com você ser fiel no culto de domingo, não tem nada a ver com você ser dizimista, não tem nada a ver você se vestir com um padrão da sua igreja, não tem nada a ver com você. Relacionamento com Deus é aquele que começa na segunda-feira, no momento que você acorda. E ele se estende ao longo da semana, junto com você. Crescimento. Que você consiga se preencher de Deus. Conhecer o profundo de Deus. E você, num momento de dificuldade, como pode ser lidar com seus próprios sentimentos negativos, recorrer a Deus. Escutar Deus falar com você. Ler na palavra de Deus e ver que é Deus tratando o seu caráter. Viver Deus em todo o tempo em sua vida. Aí sim, você vai começar a entender que você não é o protagonista. Nós vivemos as nossas emoções achando que nós somos protagonistas dessa história. Nós só somos uma etapa dessa história. Deus segue sendo protagonista dos tempos. Deus é o Deus do passado, do presente e do futuro. Ele sabe muito bem como recorrer toda essa história. Não perdeu o controle no Covid. Ele segue sendo Deus sobre toda e qualquer morte e circunstância. Você não é protagonista. E nós passamos a vida inteira querendo ser. Ser na profissão, ser na família, ser com os filhos, ser no ministério, ser na liderança, meu irmão. O primeiro princípio para você não viver com sentimentos tóxicos é você se colocar na linha de trás e deixar Deus na frente. Coloque Deus na sua frente e entenda que a sua história não é sobre você. E eu vou falar um pouquinho disso um pouquinho mais à frente. Perfeito. Eu acho interessante que eu já lhe fiz 7 perguntas. E em múltiplos momentos a senhora falou sobre identidade. É interessante quando a gente tem essa noção, esse entendimento de quem nós somos, em essência, quem nós somos, fica muito mais fácil gerenciar e lidar com as emoções. Viktor Frankl dizia que a liberdade última do ser humano é a capacidade que ele tem de decidir qual é a sua resposta. Você pode não ter o controle das circunstâncias à sua volta, mas a forma como você vai reagir ainda é uma decisão que você toma. E quando a gente sabe quando nós sabemos quem somos em essência, então a gente não depende mais. Em outras palavras, você só me ofende se eu quiser. Você pode falar o que você quiser, mas entre a sua ofensa e minha resposta tem uns passos. É onde eu tomo a decisão de como eu vou reagir à ofensa. Interessante, gostei da resposta da senhora.
Vou falar sobre um sentimento que pode, uma emoção que pode ser extremamente tóxica na vida de qualquer pessoa, se não for gerenciada. Sentimentos de inferioridade. Sabemos que múltiplas podem ser as causas de alguém ter esse sentimento entranhado, arraigado, esse sentimento de inferioridade ou complexo de inferioridade. Irmã Sônia, como gerenciar o sentimento de inferioridade? Partindo desse princípio de dor, né, que você está dizendo que o sentimento de inferioridade, ele é muito complexo em sua própria essência, trata muito de feridas de passado também, e não tem como a gente falar, se o senhor perceber aquilo que o senhor está comentando, né, não tem como nós tratarmos nenhum tipo de sentimentos de maneira externa, sem trazer o autoconhecimento e nos dar a porta aberta para a nossa cura emocional, né? Então, a cura emocional, ela tratando esses assuntos, vai muito profundo em nossa alma e ela é importante. E quando nós estamos falando do sentimento de inferioridade, eu vou tratar alguns assuntos para a gente dividir. Algumas das formas em que o sentimento de inferioridade pode aparecer. Porque o primeiro princípio é a gente detectar. Porque, assim, sentimento de inferioridade não é aquela comentário que você faz no final da festa, ai, ninguém me ama, ai, ninguém me chamou. Nem sempre isso é um sentimento de inferioridade. Às vezes é simplesmente o cidadão querendo aparecer no meio da multidão. Então, em primeiro lugar, é a gente entender o que é realmente um sentimento de inferioridade. Essa falsa modéstia não é sentimento de inferioridade, tá bom, gente? Isso aí é outra coisa. Mas algumas das formas em que o sentimento de inferioridade pode aparecer é quando você percebe o desejo constante de alguém evitar o contato social. Ele está sempre evitando o contato social. Você marca um encontro e essa pessoa nunca está. Então, esse é um dos primeiros sinais de que alguém realmente tem aqui uma questão de inferioridade nesse ponto. Depois é o medo do julgamento de outras pessoas. A pessoa não é capaz de falar o que pensa com medo de como vai ser julgada. Gente, isso é um alerta, é um sinal de sentimento de inferioridade. Por que eu não posso dizer o que eu penso em função do que os outros vão falar? Porque é o que o pastor acabou de dizer. Eu falo, e decido se a volta me afeta ou não. Minha mãe, nos aconselhamentos com mulheres, ela costuma dizer assim, nós precisamos ter ouvidos de borracha, só para bater e voltar. Porque quanto mais profundo for o nosso canal do ouvido, mais para a alma ele vai. O ouvido deveria de ser só borrachinha. Bateu, voltou, gente. Essa frase A tem que nossa... ser penteada e colocar lá no Instagram com o nome da sua mãe embaixo. Olha, dá Eu uma camiseta. Sabe aquela camiseta com frases motivacionais? É essa. Ouvidos de borracha. Por quê? Porque a gente ouve e acredita naquilo que está ouvindo quando não tem sentido nenhum, sabe? E volta aqui o exemplo do casamento. Gente, quanta coisa a gente não fala para o outro e às vezes depois você fala, tem ainda que pedir perdão, amor, perdão, eu falei aquilo, né? Nada a ver e tal. E aí, e se você ficar depois se alimentando com isso? Nós mulheres vivemos muito isso. Muito. Homem tem essa questão do medo do julgamento das pessoas, mas as mulheres, meus irmãos, minhas irmãs que estão aqui me ouvindo, cuidado com isso, porque nós vivemos em função dos outros, vivemos em função do que os outros vão falar, do que os outros vão pensar, sabe? Aquela coisa assim, nossa, eu tenho que fazer uma agenda para marcar qual foi o vestido que eu coloquei na ceia, porque se na ceia que vem eu repetir, o que não vão pensar de mim? Vão pensar que você vestiu a mesma roupa, minha irmã. Ou às vezes você nem é tão protagonista assim, as pessoas nem perceberam a roupa que você estava. Mas nós temos essa questão de estar muito pendente, né? O julgamento de outras pessoas, para nós mulheres, ele é muito forte. Então nós precisamos entender esse princípio. Geralmente possui dificuldade para aprender algo novo. Você que é líder, de adolescente principalmente, faça essa análise. Se no seu grupo de adolescente vocês estão falando de novidades e você percebeu um adolescente muito distraído, tenha em conta isso, porque o sentimento de inferioridade pode ser muito latente na vida dele. Na adolescência, isso é muito forte.
E ele, a adolescente, a menina, quando diz assim, ai, ninguém me ama, ninguém me quer, é verdade para ela. Ela sofre mesmo. Não é uma falsa aparência. Normalmente, na adolescência, eles sofrem muito com isso. Então, se você percebe dificuldade de concentração de alguma novidade, tome cuidado com isso. Nós percebemos muito isso aqui na escola, pastor. Quando a gente recebe uma turma num curso interno, nós temos 2 desafios. Os alunos eles vão ter aula de inglês e de espanhol. E eu faço a parte da aula de espanhol com os alunos. E eu me lembro da nossa última turma presencial que a gente pôde ter, uma das pessoas da aula falou assim, irmã Sônia, o que acontece se eu não for capaz de aprender? Eu falei, não, aprender você vai aprender. Falei, não, se eu não aprender nada, o que acontece comigo? Porque a etapa do prático do aluno era na Argentina. Então ele pensou assim, meu Deus, eu não vou falar. Então, se eu não conseguir falar e eu não vou poder ir para a Argentina, eu vou ser suspenso do curso, o que acontece comigo se eu não falar? Meu irmão, você vai falar. Você vai aprender a falar. Você não é o único ser na Terra que não sabe aprender outro idioma. Não existe isso. O senhor vai aprender a falar. Talvez o seu idioma não seja tão desenvolto como alguns outros que podem se destacar mais. Agora, falar, o senhor vai falar. E ele não acreditou naquilo. Falou, não vou, Massônia, você não está entendendo, eu não vou. Massônia, eu tenho vergonha de falar aí na frente, eu não vou repetir frase, eu não vou conseguir. Vai. E, pastor, depois de um tempo, e resumindo da história, no final do curso, ele foi um dos alunos de destaque, porque ele não tinha sotaque para falar. Foi para a Argentina, pregou em espanhol e viveu uma plenitude da experiência dele, mas no começo do curso, ele afirmava com toda a confiança de que aprender algo novo não seria possível para ele. Eu não vou aprender, isso não é para mim. Olha só. Então, a dificuldade de aprender algo novo é um sintoma disso. Comparar-se constantemente com outras pessoas. Isso também é um sinal de inferioridade. Você está sempre se comparando. E você não se compara porque você se acha melhor. Você se compara porque o fulano é melhor, porque ele se veste melhor, porque ele fala melhor, porque ele faz o que você não fez. Enfim, a comparação ela é um sintoma também. Necessidade de autorreconhecimento. Às vezes as pessoas confundem isso e acham que a pessoa é exibida. Mas não, às vezes é por um sentimento de inferioridade. Então, detectar isso é muito importante. Existe um equilíbrio, não é que ela quer se aparecer, é uma necessidade de reconhecimento, é porque ela realmente tem um nível de sua própria autoestima tão baixa que ela fica procurando um autorreconhecimento. Coisa simples, como o senhor, por exemplo, nesse encontro nosso, e essa pessoa ter a necessidade de lhe atender com um copo de água, mas não porque o senhor estava com sede, é porque ela quer ouvir um obrigado. Então, ela não faz pela ação, ela faz porque depois ela quer ser reconhecida. A alta sensibilidade a críticas, chora por tudo, não é produtivo, não tem a produtividade, é um pessimista e não tem autoestima. Pronto, com esses pontos, nós entendemos as formas que nós podemos reconhecer uma questão de inferioridade. Então, como que você vai combater isso? São vários pontos que eu coloquei aqui. O primeiro princípio para você combater a esses sentimentos é terminar com as comparações. Não aceite elas. Não faça as comparações e não aceite que os outros façam. Não entre em rodinhas de comparações. O que mais afeta na igreja, normalmente que as pessoas falam, é que lá tem as panelinhas. E eu não gosto desse julgamento e não gosto desse tipo de comparação entre grupos de irmãos. Tem as panelinhas na igreja. Fala, irmão, se tiver panelinha, é um panelão, onde cabe todo mundo. Né? Nós não somos grupos exclusivos. O meu pai é pastor de uma igreja. Não ali, para falar que a filha do pastor é só o grupo exclusivo. Para acabar com isso, meu pai fica na porta da igreja, no culto da família, cumprimentando todo mundo e põe todos os filhos juntos. Para entender que não tem preferência, não tem grupinho, não tem panelinha, não tem ninguém. Tem o corpo de Cristo que sobe para o céu. Então, acabe com comparações. Se você estiver numa rodinha e começar, então, você viu fulano? Sai dessa. Não entre nessa roda, corte o assunto, seja chato, mas acabe com as comparações. Abandone o negativismo, isso é muito importante. Deixe de achar que o mundo vai acabar amanhã. Deixe de fazer comparações políticas, de achar que o governo está contra você. Tem gente que acha que o mundo está contra ele. Gente,
Abandone o negativismo, olhe para o céu, tenha a esperança que a Bíblia nos ensina. Viva por e para Cristo, viva para o reino, viva para servir as pessoas. Se coloque como servo nesse mundo, porque você não é outra coisa. Você não é protagonista de nada, nem de ninguém. Você é servo de Cristo, ganhou de presente a sua salvação e você precisa servir as pessoas. Esse é um princípio muito importante. Reconheça as suas habilidades. Olha só que legal. Tem muita gente que fala que você dizer que você é bom para alguma coisa é muito ruim. Fala, nossa, que pessoa metida. Se alguém te perguntar assim, você é bom para cozinhar? Você sabe cozinhar? Você disser sim, sou bom em comida, sei cozinhar, sou um bom cozinheiro. Que problema tem? Você está reconhecendo algo que você faz. O problema é você dizer que é um bom cozinheiro e só sabe fritar um ovo. Então, você não está sendo real com a realidade. Agora, se você sabe realmente cozinhar, por que não dizer? Não, eu sei cozinhar. Você sabe costurar muito bem. E quando perguntam, tem alguma boa costureira na igreja? Não, pastor, boa costureira eu não sou. Eu simplesmente faço o meu trabalho. Meu irmão, se te procurarem, se te pedirem ajuda dizendo, estou procurando uma boa costureira, e você disser, eu consigo controlar a costura, pois diga, eu sou uma boa costureira, eu sei costurar, eu sei desenvolver o meu trabalho. Isso em qualquer área. Se você é um pintor, se você é um construtor, se você é líder, se você é um pregador da palavra, se você é um servo de Deus, em qualquer área, aprenda realmente a reconhecer as suas habilidades. E com isso, você vai aprender também a reconhecer os seus erros, que também é muito importante. Quando você disser, não, olha, eu só sei fazer isto, sei cozinhar, mas não sei fazer doces. Eu cozinho comida salgada. Doce eu não sou muito boa. Não sei fazer bolo, sei fazer feijoada. Pronto, meu irmão, saiba reconhecer. E outra questão muito importante dentro do sentimento de inferioridade, procure ajuda para que você tenha a possibilidade de poder ser uma pessoa emocionalmente saudável. Nossa, Sônia, eu estou aqui impressionado com a riqueza de conteúdo que em uma resposta a senhora deu. Esse é o típico programa que a pessoa tem que assistir com uma caneta e papel na mão e anotando aí os vários tópicos. Quando a senhora disse aqui sobre a dificuldade do irmão lá em falar o espanhol, eu lembrei de uma situação muito engraçada. Eu morei na fronteira com o Paraguai há alguns anos, por conta da profissão, e fui visitar uma das igrejas lá no Paraguai. E aí eu sabia que eu teria oportunidade de falar, não obstante os paraguaios ali da fronteira eles entenderem o português, mas por questão de identificação, eu queria falar alguma coisa em espanhol. Eu não sabia falar nada, não sei falar. Não sei falar de verdade, nada espanhol. Mas eu queria falar alguma coisa em espanhol. Aí eu chamei uma jovem da igreja que tinha os pais paraguaios, mas ela morava ali no Brasil, para ela me ensinar a fazer uma saudação em espanhol. E aí ela me ensinou uma expressão, eu lembro dessa expressão, era mais ou menos assim: Eu saludo los hermanos com a paz do Senhor Jesucristo. Es un motivo muy importante para yo alabar a Dios juntamente con los hermanos. Eu decorei essa expressão. Quando eu cheguei na igreja, que eu tive a oportunidade de falar, eu olhei para a igreja assim e falei, eu saludo los hermanos, e acabou o repertório. E acabou, eu entrei no português, aí eles começaram a rir, mas todos eles entendiam o português e o espanhol ali, os irmãos da fronteira. Eu lembrei disso quando a senhora falou. Muito bom. Irmã Sônia, quão importante é a figura do confidente no gerenciamento das emoções? Quão importante é aquela pessoa que a gente tem, onde a gente possa confiar, onde a gente possa se abrir, onde a gente possa expor aquilo que a gente está sentindo, sem receio, sem medo, simplesmente ser transparente. Estou sentindo isto, isso aqui sou eu, estou sentindo, independente de aquilo que estou sentindo ser bom, ser ruim, etc. Quão importante é a figura do confidente? Pastor, a figura do confidente, ela é bíblica. E nós vamos ver a Bíblia nos ensinando a esse processo. E por que ela é bíblica e por que nós devemos de considerá-lo? Porque o Senhor sabe que nós não vamos viver a nossa caminhada, a nossa jornada cristã só. O Senhor, a igreja de Cristo, o templo, o congregar-nos, não foi um plano B de Deus. Tem pessoas que acham que o congregar-se dentro de uma igreja
é uma coisa inventada pelo homem da modernidade que não tinha na Bíblia, longe de ser uma realidade. E a igreja, ter um pastor, ter um líder, ter alguém que te cuide, é totalmente bíblico. Porque o Senhor sabe, não nos fez para estar só. Ele nos fez no coletivo. E nos ensina, dentro desse coletivo, o Senhor nos ensina. Então, quando a Bíblia vai falando, vai usar aquela passagem que ele diz assim, que nós devemos viver suportando uns aos outros. E já encontrei essa passagem com uma interpretação errada, quando diz assim, a Bíblia está escrito que eu tenho que suportar uns aos outros, então eu suporto aquele irmão. Então, assim, ele entra pela porta do meio, eu saio pela porta da frente, mas suportar nós tem que suportar, né? Porque a Bíblia fala para suportar. Irmãos, a Bíblia não fala para você aguentar o irmão que você não gosta. Não está falando disso. Quando a Bíblia está falando suportar uns aos outros, essa referência a suportar não é aguentar o defeito do irmão que você não gostou, que você não foi com a cara dele. A Bíblia está dizendo de dar o suporte. Então, você imagine um círculo de pessoas e um dá o braço para o outro e você forma um círculo forte. Isso é suportar. Não é aguentar o caráter do irmão que você não gostou, você não foi com a cara dele. Suportando uns aos outros é que o irmão, no momento de sua fraqueza, encontre em você o suporte para a sua vida. Suportando uns aos outros significa que no momento da sua debilidade, você encontrará irmãos para te dar suporte. Onde? Dentro da igreja. Não é em culto doméstico, não é na comunidade, não é no seu trabalho, não é com o vizinho crente, é na igreja, na congregação. Então, como é importante a gente encontrar esse papel do confidente. Por quê? Porque nós não temos estrutura emocional para viver caminhando só. Então, nós precisamos viver abertos ao cuidado de outra pessoa. E, hoje em dia, muitas igrejas já têm profissionais dentro da área da terapia e aconselhamento trabalhando, para ajudar de uma forma mais sistemática as pessoas que realmente estão precisando de uma ajuda. Mas isso deve ser em todos os âmbitos. A Bíblia vai ensinar, por exemplo, que as mulheres mais velhas da igreja sejam o apoio das mulheres novas. E hoje nós vemos muita falta disso. As mulheres de mais idade na igreja, muitas delas estão ocupando o papel de mulher rixosa, que só sabe falar que os jovens não vão dar em nada. Essa juventude não dá em nada. Como assim, irmã? A senhora é a mulher que deve aconselhar as mulheres mais jovens. Você deve acreditar na próxima geração. Você deve olhar para essas moças e dizer, vem cá, eu vou te ensinar um princípio, vou te ensinar algo. Esteja pendente dessa seguinte geração. Não entregue de mão beijada uma geração aí que você acha que está perdida porque você não é mais jovem. Já vivi minha vida, elas que se virem. Não, a Bíblia coloca a responsabilidade. As mulheres idosas ensinem as mulheres mais jovens. E não está falando só dos afazeres domésticos, e sim da jornada cristã. Então, como é importante essa figura? E, irmão, isso é mais importante ainda, nós estamos falando no âmbito de congregar, mas como isso é importante a nível ministerial. Quantos pastores não sofrem realmente porque não têm um amigo, não têm um conselheiro, não têm um confidente? Quantos líderes estão vivendo casamentos fracassados e com medo de perder o seu próprio cargo, não vai buscar ajuda do seu pastor? Gente, pastor não é figurinha de abrir culto e fechar a igreja. Pastor é aquele que pastoreia. O que faz um pastor? Cuida. Então, é muito interessante isso, né? Porque ovelha ganha ovelha. Essa é a frase do meu pai, ó. Vai dar uma camiseta também. Ovelha ganha ovelha e pastor cuida de ovelha. Então, quem sai ganhar ovelha é a ovelha. E quem cuida de ovelha é o pastor. Então, o pastor se sente num lugar honrado quando você diz, pastor, me dá um tempinho do senhor, eu preciso conversar com o senhor. Vai lá no gabinete e fala, o meu casamento aconteceu assim com meu filho, eu estou com esse problema, situação assim, o pastor vai orar, aconselhar, e que problema tem? As pessoas estão atadas mais ao título do que à sua própria alma? Não, porque se o pastor souber que eu briguei com a minha esposa, que eu não sei gerenciar, sim,
E o meu pai também costuma dizer assim, mas irmão, quando vai ao gabinete pastoral conversar com o senhor está sofrendo disso quanto tempo? Ah, pastor, já faz uns 7 anos. E por que você não veio me buscar antes? Ah, pastor, porque eu não queria te incomodar, eu não queria atrapalhar, e eu sou o líder, isso, eu achei que isso ia dar algum problema. Ele falou, sim, e o fato de você não ter me falado melhorou depois de 7 anos? Isso piorou. Então, quando você encontra uma necessidade, busque realmente a confiança em alguma pessoa, e principalmente em seu pastor, e a você, líder. Busque ajuda para as suas circunstâncias. O seu cargo, o seu título, para Deus, não é tão importante. Deus está mais interessado naquilo que você é do que aquilo que você faz. Você vai chegar diante de Deus e ele vai querer saber de você primeiro. O que você fez do seu coração, da sua mente. Como você viveu a sua jornada com ele. Até que ponto você quis ser profundo no seu relacionamento com Deus. E você fica querendo viver aquilo que você faz para Deus. E aquilo que você faz para Deus não é tão importante quanto aquilo que você é. Excelente. 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 Tristeza sem motivo aparente. Simplesmente acordar triste. Essa é a realidade de muita gente. Como gerenciar isso? Vamos lá, pastor. Esse aqui eu vou começar respondendo com uma passagem bíblica. Gente, a Bíblia vai falar de tudo isso. É apaixonante você encontrar na Bíblia resposta para todas as nossas situações e sentimentos. Esse aqui eu vou ler. Você vai encontrar muitos salmos. Davi, olha, gente, se tem alguém que viveu altos e baixos emocionais, foi Davi, né? E aqui, olha, Salmo 90. Deixa eu achar aqui o versículo, ó. Salmo 90, versículo 14. Ele vai dizer assim: sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os dias. O que ele estava falando? Uma versão fala assim: sacia-nos de manhã com a tua bondade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os dias. Acordar triste é uma coisa que é natural do nosso próprio organismo. Se você não se alimentou direito, provavelmente você pode ter alguma intoxicação leve alimentar, que não te leva nem para o hospital, mas mexeu no seu organismo. Uma última ligação que você fez na noite anterior e você não processou, pode fazer com que você levante com aquele sentimento que você ainda não tinha digerido. E qual é o princípio da nossa vida cristã para lidar? Porque a pergunta é como gerenciar isso. Que Deus seja o primeiro da sua manhã. Pastor, hoje nós estamos vivendo numa fase, numa etapa da vida, em que a gente coloca o celular como despertador. E quando o despertador toca, você apaga o despertador e abre o WhatsApp ou o Instagram. Deixa eu ver se alguém morreu durante a noite. Deixa eu ver se alguém casou durante a madrugada e eu não vi. Hoje, é esse o nosso despertar. Ou, fala, não, meu sonho, eu acordo triste, eu nem olhei, nem tinha despertador, eu já estava... Enfim, não é essa a minha questão. Você precisa abrir os seus olhos. E, em primeiro lugar, uma frase que eu aprendi também, muito interessante. A primeira palavra de nossa boca, mesmo estando triste, tá bom? Isso aqui não é questão de como eu me sinto. É uma obrigação como ser humano. A primeira palavra que deve sair da minha boca é: obrigado, Espírito Santo, pela comunhão que posso ter contigo uma vez mais. O privilégio da presença do Espírito Santo precisa ser real na nossa vida. Nós precisamos viver o nosso dia a dia com essa oportunidade que Deus nos dá. E essa irmã dizia assim, que ela agradecia e depois ela fazia a seguinte pergunta: Espírito Santo, o que vamos fazer hoje? Porque além de ter o privilégio da presença do Espírito Santo, ele vai nos guiar em palavras e ações para que o reino de Cristo siga avançando. E você vai acompanhar essa história. Você vai ser usado por Deus. O Espírito Santo te conduzirá. Faça esse teste comigo. Todos os dias de manhã. Lembre-se de agradecer pela bondade de Deus e te entregar o Espírito Santo. Pergunte a ele o que ele quer que você faça. Leia uma passagem bíblica.
Faça isso antes de qualquer ação, antes de celular, antes de jornal, antes inclusive do seu café, se for preciso, ou se você conseguir ter condições disso. Em primeiro lugar, Espírito Santo. Obrigado, Jesus, por me dar o Espírito Santo. E Espírito Santo, o que vamos fazer hoje? Que esse seja o alento da sua manhã. São conselhos tão simples, mas que são capazes de revolucionar a vida da pessoa. A senhora me fez lembrar, quando eu estava internado no hospital, meu pai entrou no CTI, eu estava no isolamento do CTI. Ele entrou, eu estava muito agoniado, e ele disse assim para mim: meu filho, você já deu um glória a Deus hoje? Aí eu em pensamento falei: não acredito que ele está falando isso comigo. Eu falei: não, pai. Aí ele: então, dê um glória a Deus. Aí eu olhei assim, em pensamento eu dizia: mas eu não, como dar glória a Deus aqui, né, nessa situação? Aí ele olhou para mim e disse assim: meu filho, dê um glória a Deus. Aí eu, mais por respeito a ele do que por fé, né, eu disse: glória a Deus. Aí de novo eu: glória a Deus. E hoje eu entendo o que ele quis dizer. Entendo o que essa irmã disse para a senhora, entendo perfeitamente o que a senhora está dizendo. Quando nós amanhecemos o dia e já conectamos o nosso pensamento a Deus, é como se nós já dessemos início à frequência que será o dia, a frequência que vai estar sendo entoada, a canção que vai estar sendo entoada em nossa mente, nosso coração durante o dia. É mais ou menos isso, né? Muito bom. Irmã Sônia, hoje o programa é sobre gerenciando emoções tóxicas. Vamos falar sobre uma outra emoção que, aparentemente, em um primeiro momento, eu não a julgo tóxica se ela me levar até Cristo. Mas reconheço que ela pode ser extremamente tóxica se ela não servir para me levar até Cristo, mas simplesmente para perturbar minha paz, por exemplo. Culpa. Nós sabemos que a culpa ela pode ser insuportável. E existem pessoas que são viciadas em culpa, viciadas em sentir culpa, mesmo sendo cristãs. Como lidar com o sentimento de culpa? Olha, aqui na questão da culpa, é muito interessante, porque às vezes nós queremos separar a nossa vida social, por dizer de alguma forma, e a nossa vida cristã. Eu não sei se o senhor já ouviu essa expressão que diz assim: a minha vida secular e a minha vida cristã. E isso traz confusão à nossa mente, porque você não tem vida secular e vida cristã. Você tem vida cristã no secular, mas você tem uma jornada só para caminhar, que é a sua vida cristã, com Cristo ou sem Cristo. Mas você não consegue viver uma vida cristã e uma vida secular. Você precisa viver uma vida cristã ou uma vida sem Cristo. Então, quando nós entendemos isso, a gente parte do princípio que na questão da emoção da culpa, nós como cristãos, sendo de Cristo, partimos do princípio, que é o que o senhor fez o comentário, da cura divina. Então, esse é um princípio absoluto e ninguém tem a objeção de entender que o sentimento de culpa ele vem pela cura divina, ou seja, desejar realmente viver a vida nova é um bom princípio para o sentimento de cura. Porque o irmão até falou assim, mesmo os cristãos, né, que estão viciados às vezes nesse sentimento e como lidar com o sentimento de culpa. Sabe, pastor, o que eu tenho visto, e isso não é só no Brasil, né, isso é uma febre mundial na Espanha, os 20 anos nossos da missão, as pessoas que passam aqui pela escola de missões e outros países onde nós tivemos a oportunidade de ter relacionamento, isso não é algo do brasileiro, isso é algo do ser humano. Mas nós temos visto muito as pessoas que aceitaram a Jesus, mas não se converteram. Então, quando o Senhor fala de cristãos, eu quero ressaltar esse princípio. O que é ser cristão? Porque
Quem é que aceita Jesus e não se converteu? Ah, irmã, mas a salvação, ela é individual, a gente não julga a salvação. Não, eu não estou julgando a salvação. Eu estou falando de vida cristã. Então, a vida cristã, ela é visível. Não tem nada a ver com o princípio de salvação. E sim, o novo nascimento, ele também é visível. Eu não posso dizer se a pessoa que estava desviada da igreja e ela sofreu um acidente, esteve numa UTI, ela foi salva ou não. Salvação não me compete em nenhum momento julgar, e ela tem a sua experiência com Deus. Agora, o cristão na igreja, eu sei se ele está vivendo uma vida cristã ou não. Então, a essas pessoas, o que nós estamos vendo hoje na igreja? Isso é muito comum na Europa. Pessoas que aceitam a Jesus, mas não teve um novo nascimento. Aí qual é a diferença? Aceitar a Jesus é você aceitar que ele existe, que ele é Deus sobre todas as coisas, que a Bíblia foi uma inspiração, e você aceita o poder de Jesus. Muitas pessoas vêm à igreja aceitando a Jesus porque reconhece que não tem mais o controle de sua própria vida. E ele quer dar a Deus a oportunidade de conserto. Então, o que ele quer? Ele aceita Jesus porque Jesus pode resolver o casamento. Ele aceita Jesus porque Jesus pode dar emprego. Ele aceita Jesus porque Jesus pode tirar dos vícios. Ele aceita Jesus por um monte de situações da vida que a pessoa perdeu o controle e aceita que um ser superior, criador do universo, pode resolver o seu problema. E aí ele está na igreja porque aceitou que alguém solucionasse a sua vida. E ele está ali desenvolvendo a sua fé em função de sua própria circunstância. Não, eu tenho fé que Jesus vai me abrir emprego. Eu tenho fé que Jesus vai me curar. Eu tenho fé na restauração. Você tem fé nas coisas, mas não tem fé em Deus. Fé em Deus é uma coisa totalmente diferente. A fé em Cristo Jesus, ela tem a ver com os princípios de um novo nascimento. Ou seja, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Sabe o que significa isso? Que a fé, ela está relacionada mais com a própria história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando o rei disse assim, olha, se vocês negarem a fé, vocês serão salvos do fogo. Mas se vocês não negarem a fé, vocês serão lançados no fogo. E eles falam assim, não vou negar a fé. Eu creio em Deus. Gente, o que eles estavam dizendo? Que eles criam no Deus que poderia tirá-lo do fogo, levá-lo para outro lugar, que aquele fogo se convertesse em gelo. O que era essa fé? E ali eles falam o seguinte, olha, nós não negaremos a nossa fé. Então eu vou colocar mais força nesse fogo. E mesmo que nós formos jogados ali, se a gente for jogado, lançado no fogo, existem duas possibilidades. Deus pode nos salvar do fogo. A fé deles estava nisso? Na ação da salvação? Eles estavam buscando a Deus porque Deus poderia salvá-lo da morte? A segunda opção que eles deram foi a seguinte, e mesmo se Deus não me salvar do fogo, eu hoje estarei com o meu Deus. Então, a fé não estava afincada simplesmente na salvação do fogo, e sim na confiança da percepção que a existência de Deus iria muito mais além do que a sua própria existência. Então, a nossa jornada cristã deve estar pautada no novo nascimento. E aí eu te faço a sua pergunta. Quantos anos, né? Fala assim, não, mas esse irmão, ele é crente de 20 anos. Quantos anos faz que você está na igreja? Ou quantos anos você é batizado nas águas? Ou até mesmo batizado no Espírito Santo? Quantos anos você vive a religião? Esperando que Deus solucione seus problemas? A oportunidade que eu te dou hoje nessa fala é de que você mude e se converta dos seus maus caminhos. E converter-se dos seus maus caminhos é viver o novo nascimento, entendendo que os seus olhos já não estão olhando para o seu próprio umbigo, sobre o que Deus pode fazer em você ou em sua circunstância. Seus olhos estão olhando para o céu, na esperança de que Deus pode curar, de que Deus pode restaurar, de que Deus pode converter a sua situação difícil, mas que mesmo que se ele não fizer, ele é Deus superior sobre todas as coisas. E se você entender isso, se você entender esse princípio, você vai conseguir se libertar de culpas. Porque muitas vezes a culpa,
ela está relacionada com aquilo que poderia ter sido feito e não foi. Aquilo que eu poderia ter feito e não fiz. Isso te gera uma culpa e um controle falso sobre a situação. Eu vivi uma situação muito importante com isso, quando o meu filho de 28 dias teve uma parada cardiorrespiratória e foi parar numa UTI. E durante 2 dias, eu, minha mãe, a gente começou a pensar o que nós poderíamos ter feito para evitar uma parada cardiorrespiratória de um filho em casa. O que foi que eu fiz que eu não percebi? O que foi que eu poderia ter feito e não fiz? E durante 2 dias, aquilo, ao invés de trazer luz para a nossa mente, começou a ser um peso e começou a nos enterrar num sentimento de culpa sem fim. A partir do 2º dia, meu esposo disse: chega, vocês não vão mais fazer essa pergunta, porque vocês não podem viver sobre aquilo que poderia ter sido feito e não aconteceu. Vocês precisam viver sobre o hoje. O filho está sendo cuidado, o filho foi atendido, ele foi colocado num aparelho de reanimação, ele está num processo de coma, e se Deus quiser, pode tirá-lo dali. Pronto. Viva na esperança do amanhã e não na culpa do passado. Aquilo que poderia ter sido feito e não fiz. Não vai melhorar o projeto do futuro, não vai melhorar a facilidade de caminhar os meus passos. E aí eu percebi que realmente nós vivemos atados a nós mesmos. Porque o meu filho passou por aquela situação. Um dia antes ele tinha ido no médico, ele estava sendo atendido, os médicos não detectaram, não era culpa nossa. Deus estava no controle, então, da situação? Claro que sim. Só que agora ele estava numa UTI, com falta de oxigênio no cérebro. O que adiantaria eu começar a me culpar de que a culpa do meu filho estar em coma é porque aconteceu em casa e eu não vi? Eu comecei a dizer assim: Jesus, obrigado pelo resgate que chegou. Obrigado porque hoje eu tenho um hospital para estar com ele. Obrigado porque ele tem alimento, eu consigo ter o leite materno para entregar ele no UTI. Jesus, se o meu filho morrer, a glória será para ti. E se meu filho viver, a glória será para ti. Eu não vou reter a vida do meu próprio filho em função daquilo que eu poderia fazer. Porque o meu filho te pertence, a vida pertence a ti, a minha vida pertence a Deus e a do meu filho também. E ali eu fui curada da culpa do que poderia ter sido feito e não foi. Como foi isso, irmã Sônia? Dando a Deus a prioridade sobre a minha vida. Eu não servia a um Deus por aquilo que ele faz. Eu queria servir um Deus por aquilo que ele é. E ele é o suficiente. Irmã Sônia, como lidar com a emoção fruto da decepção? A decepção em uma traição, por exemplo, ou de um parente, do cônjuge, do amigo. Alguém já disse que quanto mais próximo é o próximo, mais intensa é a frustração com o próximo. Como lidar com essa decepção? A primeira causa da decepção é que a gente faz expectativa das pessoas. Nós geramos expectativas de quem as pessoas são, como elas agem, de como elas são superiores às circunstâncias, e a decepção vem porque nós justificamos essas ações como nós superiores a elas. Eu não merecia, eu não precisava disso, é uma atitude desmedida. E afrontar isso, nós temos algum princípio importante. Nós precisamos afrontar isso com equilíbrio, nos colocando fora do protagonista da história. Você não é o protagonista, porque a decepção ela vai acontecer. E você precisa sempre olhar o outro lado da história. Sabe aquele dia que o professor chegou na faculdade, deu uma bronca desmedida, e ao invés de você ficar ofendido, falando coisas sobre ele, você parar e meditar e pensar: o que será que aconteceu antes dele chegar? O que será que fez ele reagir assim, de uma maneira inesperada, numa explosão sem explicação? O que será que aconteceu? Se coloque no outro lado da história. Às vezes é uma doença na família, um acidente de trânsito, uma briga com o marido, o filho que bateu a porta antes de sair de casa, e, enfim, se coloque na história do outro. Isso vai te ajudar a você ter mais equilíbrio. Entenda a raiz do problema. Por que está acontecendo isso? Quem é realmente o culpado dessa situação? Talvez você vai se encontrar na posição de ser
o autor da circunstância ou o salvador de uma situação difícil. Busque a autoestima, isso é muito importante. E entenda uma coisa, gente, todo mundo passa por isso. Perfeito. Como lidar com o sentimento de ser rejeitado? A rejeição. Independente se houve uma causa ou sem causa, como gerenciar esse sentimento? A questão da rejeição é um sentimento que a gente mergulha nele. Então, o primeiro princípio é assim, pare de mergulhar no sentimento da rejeição. Porque o sentimento da rejeição, ele vicia, causa uma certa adição, porque ainda que na dor, você se acalma na sua própria dor. Então, você não sabe sair, acaba sendo um ciclo vicioso. Então, pare de se mergulhar nesse sentimento, não se entregue profundamente a ele. Você precisa realmente deixar isso de lado com madurez, enfrentar a vida, entender que você dar o controle desse sentimento realmente não vai levar em nada. Sabe, aquela questão assim, você já se deu um tempo suficiente para ficar triste por uma situação. Já falou com um amigo que confia, você aprendeu o que podia, então aí o que você precisa é largar esse sentimento. Então, tome atitudes pautadas sobre isso e não fique mergulhado nisso, porque você precisa realmente se recuperar disso. E lidar com o sentimento de rejeição é gerenciar a não se apaixonar por esse sentimento. Tem gente que flerta com a rejeição. Por quê? Porque dentro dela ele consegue se autoalimentar, dizendo assim, ai, coitado de mim. E aí isso você acaba tendo como um próprio vício e você não sabe sair dali. Se você realmente se ver incapaz de lidar com o sentimento de rejeição, você procure um conselheiro, procure uma ajuda, mas não alimente esse sentimento, porque ele não vai te levar a lugar nenhum. Mas, Sônia, existe uma pergunta que nós fazemos a todos os entrevistados que por aqui passam, ou, no caso da senhora, aqueles que são entrevistados à distância, é a pergunta que a gente conclui todas as entrevistas. Como é um programa de cristão para cristão, vou fazê-la nesse momento à senhora. Irmã Sônia Brito, o que é o Evangelho? Amém. Que pergunta linda. Depois de momentos tão difíceis, o Evangelho, bom, é em sua própria palavra, em sua essência, o Evangelho é boa notícia. Então, em meio a sentimentos tão difíceis, aqui nós temos uma boa notícia. O Evangelho é graça. Mas não essa graça barata que as pessoas tentam nos vender como Deus que suporta tudo, te perdoa em todas as situações, como se fosse um paizinho que te mima e só está esperando o encontro com nós. Não. O Evangelho não é isso. A graça do Evangelho, ela não exclui o que é a vontade de Deus expressa na sua lei. E veja só, a lei nos dá compromisso. E o pecado se define na lei. Lá em Êxodo você vai ter a oportunidade, se você quiser anotar e buscar essa leitura, não vou fazer ela. Êxodo 20, capítulo 1 ao 17, você vai entender um pouquinho sobre essa definição da lei. Jesus veio para cumprir essa lei. Então, nós estamos falando de boas notícias, nós estamos falando da graça, nós estamos falando de uma lei entregue. E que Jesus veio para cumprir a lei. Tudo, absolutamente tudo que a lei demandava, Jesus cumpriu integralmente. E qual é a notícia do Evangelho? A notícia do Evangelho é que para nós seria impossível cumprir a lei que Jesus nos deixou. Essa lei jamais seria possível passar por ela. Veja só, em alguns princípios da lei está escrito assim, não matarás. E você pode fazer uma leitura reflexiva sobre tudo que está escrito ali na lei. Vou usar somente esse como um princípio. E você me diz, irmã Sônia, eu sou cristão a vida inteira, jamais matei, jamais peguei uma arma. Essa eu cumpri. Irmãos, na lei, quando dizia não matarás, não excluía a sua própria língua, não excluía a ferida de uma fala para um irmão. Você talvez não pegou em uma arma, mas somente com a sua fala feriu o coração e matou a alma de alguém. E aí você pode decorrer a todas as outras leis e você vai ver que você não é capaz
de ser salvo por elas. Não seria possível que nós pudéssemos cumprir a lei de Jesus. E como seria possível, então, que eu pudesse ter o meu relacionamento com Deus? Através da graça de sermos resgatados pelo sacrifício de Jesus na cruz. Por isso ela não é barata. Por isso ela não é de graça. Por isso Deus se importa com cada detalhe da sua vida. Por isso Deus é um Deus tão detalhista. E sim, Ele quer saber como você se veste. Sim, Ele quer saber o que você assiste numa televisão. Sim, Ele se importa com o conteúdo do seu telefone, do seu WhatsApp. Sim, é uma graça sofrida, é uma cruz de sangue, é uma coroa de espinho, é algo que você não seria capaz de fazer por você mesmo. Ela teve um alto preço, sim. O Evangelho é boa notícia. O Evangelho é o sofrimento da cruz. No livro de Efésios 2:8, vai falar, pela graça sois salvos, mas não provém de vocês. É dom de Deus. Então não tenha nada que nós possamos fazer, que possamos bater no peito e dizer, eu sou cristão de verdade, porque cumpri a lei. Não. Provém de Deus. É dom dele. É dado por ele. Salvos do que, então? Do que somos salvos? Resgatados de quê? De que você foi resgatado? Nós não poderíamos viver a nossa vida, cumprir a lei que o Senhor nos deixou por nós mesmos. Assim que você foi salvo de você mesmo. Você foi resgatado de você mesmo, de seus próprios pensamentos, de tuas próprias condições, da sua própria ação, do seu próprio ser criado por Cristo, entregue ao pecado e logo resgatado por Cristo. Então, se você quiser entender o que é o Evangelho, é a boa notícia e o resgate do nosso pecado e a salvação, e tudo aquilo que vivemos se converte para Cristo, tudo aquilo que vivemos. E com isso eu termino aqui te ensinando algo importante sobre o que é Evangelho. Quando você entendeu que o Evangelho é uma boa notícia, não é uma graça barata, e é de Deus, e tudo se converte para Ele, quando você for falar de Deus a alguma pessoa, através do que nós já aprendemos sobre emoções, não faça barganha com o Evangelho. Não diga a alguém que ele pode aceitar a Jesus porque Deus vai curar a sua saúde. Não diga que ele precisa conhecer a Jesus porque Deus pode abrir uma porta de emprego. Não. Não diga às pessoas que eles precisam de Jesus porque a restauração do seu casamento é certa. Não. Isso se chama barganha. Isso é um evangelho barato, não tem nada a ver com a cruz. Quando você for apresentar o verdadeiro evangelho às pessoas, você diga assim, você está condenado pelo pecado. Leve a pessoa a entender que através do não matarás, jamais alguém poderia ganhar o relacionamento com Jesus. E que através do sacrifício da cruz, da dor de Jesus, do sangue dele, nós podemos nos converter a Jesus. E que sim, o Senhor bondoso pode nos curar, restaurar, abrir porta de emprego e por salvar. Mas que ele precisa de Jesus não porque isso tem a possibilidade de acontecer, mas sim porque sem Jesus, a única coisa que pode acontecer é a sua condenação eterna e o inferno evidente para a sua vida. Hoje nós temos medo dessa verdade. Hoje nós queremos levar as pessoas a conhecer a Jesus por uma condição de vida melhor. E ninguém precisa dessa condição. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego aceitaram o fogo ardente. Nós, como cristãos, precisamos levar esse evangelho de boa notícia. Ela sim é uma boa notícia. Mas que você não faça nenhuma troca, com nenhuma entrega, nenhuma esperança, que não seja a condição de que a pessoa se coloque como um pecador, se converta a Cristo, aceitando a Jesus como o único e suficiente Salvador e Redentor de sua alma. Esse sim é o evangelho que precisamos pregar. Excelente. Irmã Sônia, muito obrigado. Muito obrigado pela riqueza de conteúdo, por ter nos proporcionado esse momento riquíssimo. Com certeza edificou muita gente. Nós falamos em várias emoções aqui, várias emoções. Só Deus sabe o estado de alma que está cada pessoa que está nos ouvindo hoje. E só Deus sabe as emoções que cada uma delas estão sentindo. E só Deus sabe o proveito que cada uma delas vai fazer de tudo aquilo que foi dito hoje aqui, na medida que nós vamos tentar gerenciar essas emoções que estamos sentindo. De forma que a nós aqui cabe apenas agradecer a Senhora
por ter disponibilizado seu tempo, seu conhecimento. Para que vocês tenham uma ideia, a irmã Sônia, ela, como foi dito aqui no início, por mais de 20 anos ela foi missionária na Espanha, e hoje, no dia da gravação desse programa, o filho dela está completando 21 anos, mas ele não está com ela. Ele está no navio no projeto Logos Hope. É assim que, né? Logos Hope. Isso, sim. Isso é um projeto de evangelismo, de missão, ação social, e percorre o mundo em um navio. Ele já está há quanto tempo embarcado? Agora, no mês de agosto, vai fazer 2 anos. 2 anos. Então, quando ela fala sobre missão, evangelho, evangelismo, cristianismo, ela está falando do ponto de vista de quem, não só de quem leu sobre, mas de quem vive isso na vida dela, na vida da família, ela respira isso, sem contar que ela hoje é responsável pelo departamento de cursos na Escola de Missões das Assembleias de Deus. Irmã Sônia, muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe muitíssimo a senhora. Amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos vocês que estão nos ouvindo, não só hoje, mas para sempre. Um beijo no coração e até o próximo programa, se assim Deus permitir. Deus abençoe. Amém.